Se ele se lembrar de sua primeira morada, da ciência que ali se possuía e de seus de seus antigos companheiros, não achas que ficaria feliz com a mudança e teria pena deles? Quando as honras e louvores que eles se atribuíram mutuamente outrora, quanto as recompensas concedidas àquele que fosse dotado de uma visão mais aguda para discernir a passagem das sombras na parede, de uma memória mais fiel para se lembrar com exatidão daquelas que precedem certas outras ou que lhes sucedem, as que vêm juntas e que por isso mesmo eram mais hábil para conjecturar o que viria depois. Achas que nosso homem teria inveja dele, que as honras e a confiança assim adquiridas entre os companheiros e lhes dariam inveja? Ele não pensaria antes como o herói de Homero, que é mais vale viver como escravo de um lavrador e suportar qualquer provação do que a visão ilusória da caverna e viver como se vive lá. Reflete ainda nisto, supõe que esse homem volte à caverna e retorne a seu antigo lugar. Dessa vez, não seria pelas trevas, que ele teria os olhos ofuscados ao ver diretamente o sol. Se ele tivesse que emitir de novo um juízo sobre as sombras, entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados, enquanto sua vista ainda está confusa, seus olhos não se recompuseram, enquanto lhe deram um tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão. E ele ficaria ridículo. Os prisioneiros não diriam que depois de ter ido até o alto voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a pena subir até lá, e se alguém tentasse retirar seus laços, fazê-lo subir, acreditas que pudessem agarrá-lo e executá-lo? Não o matariam? Agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria ao que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que aprendemos pela vista à estada da prisão, a luz do fogo que ilumina a caverna, a ação do sol, quanto a súbita e a contemplação do que há no alto. Considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível, e não te enganarás sobre minha presença, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma possibilidade de que ela seja fundada sobre a verdade. Em todo caso, eis que me parece, tal como me parece, nos últimos limites do mundo intangível, parece-me a ideia do bem que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo que há de reto e de belo. No mundo visível, ela gera a luz e o Senhor da luz. No mundo inteligível, ela própria é a soberana que dispensa a verdade e a inteligência. Acrescento que é preciso vê-la se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. Fonte Pavão, 2003. O que o mito da caverna ensina? Platão mostra que as sombras podem nos enganar, que a visão parcial ou deturpada da realidade pode nos levar a conclusões equivocadas, que devemos sair da caverna para ver o mundo exposto à claridade e que precisamos permitir que a luz nos mostre os objetos em todos os seus detalhes. A filosofia é, portanto, a área do conhecimento que se preocupa em não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias e os fatos, as situações, os valores e os comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Chayu, 2000. Diz que a filosofia não aceita um fato sem antes tê-lo investigado e compreendido.
não aceita coisas óbvias, evidentes, ideias, fatos, situações, valores e comportamentos de nossa existência cotidiana. Precisa dessa profunda investigação e compreendimento. Tratamos de refletir aos poucos mais sobre isso. Imagine que de repente você encontre um amigo que não via há anos. Como se não houvesse transcorrido tempo algum, vocês retomam a conversa do ponto em que havia parado. Riem das mesmas piadas de antes, comportam-se como se tivessem se visto no dia anterior. Tal situação pode gerar estranheza, em especial se você se questionar a respeito do significado do tempo. O que é tempo? O que se sucede dia a dia e o que é marcado pelo relógio é o movimento da Terra ao Sol. Há um tempo real e um tempo imaginário. Há um tempo real e um tempo imaginário. É provável que você jamais tivesse refletido antes sobre o significado do tempo. No entanto, a situação favorece que a pergunta seja formulada. Se há poucos minutos você imaginava ter uma resposta pronta a essa questão, agora, após uma experiência específica, está refletindo a respeito da realidade e do que você imaginava certo a respeito dessa realidade. Para Chayu 2000, inclusive, a distância entre o que se crê e o que efetivamente é abre espaço para a crítica e para a descoberta. O que se define aqui como atitude filosófica. Atitude filosófica é a crítica e a descoberta dessa distância do que se crê o que apertamente é. Passamos por uma árvore e dizemos que ela é bela. No entanto, jamais paramos para refletir a respeito do significado de beleza. Se algo é belo para uns, será belo para todos. O que define beleza? O que significa liberdade? Quais os atributos daquilo que é justo? Beleza, liberdade e justiça, todos esses temas a respeito dos quais, na vida cotidiana, imaginamos ter conhecimento necessário, podem se tornar objeto de reflexão filosófica. É a essa reflexão que fazemos sobre fatos ou conceitos sobre os quais temos a impressão de tudo saber, que damos o nome de atitude filosófica. Essa reflexão que nós vamos ter sobre determinado objeto, a que fazemos sobre fatos ou conceitos, os quais temos a impressão de tudo saber, que damos o nome de atitude filosófica. Essa reflexão filosófica ocorre a partir de dois momentos cruciais. O primeiro é por meio da atitude crítica. Rejeitamos o conhecimento do senso comum. Para se ter a reflexão filosófica, precisamos rejeitar o senso comum, aquilo que pensamos saber, rejeitar o eu acho, o eu penso. E colocamos-nos na posição de quem nada sabe. No segundo, questionamos a respeito do real significado das coisas e dos fenômenos. Colocamos-nos na posição de uma criança que descobre sua própria mão. Olha, esse real significado dos fenômenos, para que aquilo realmente serve, como aquilo realmente se dá. E dá o exemplo da criança que descobre a própria mão, que vê tudo pela primeira vez e que em um mundo é surpreendentemente novo. Digamos de outra forma, rejeitamos o julgamento parcial, as opiniões pessoais que temos em relação aos objetos, afastamo-nos da subjetividade. Ao nós rejeitarmos o que eu penso, rejeitar o senso comum, o que eu penso saber, e questionarmos o real significado das coisas e fenômenos, só primeiro afastando o senso comum, que nós pensamos saber, nós afastamos a subjetividade, em contrapartida buscamos a objetividade e a percepção do mundo mais isenta possível. No segundo caso, vamos refletir sobre o real significado das coisas, como se nós estivéssemos descobrindo aquilo pela primeira vez. Para que serve
o que estimula, como é que ele é feito. Nossos sentidos podem nos enganar, nossas opiniões podem ter se formado a partir de erros de observação ou erros de apreensão de causalidade. Olha, aqui diz que nossos sentidos podem nos enganar e que nossas opiniões podem ter se formado a partir de erros de observação ou erros de apreensão da causalidade, a causa. No nosso cotidiano, podemos afirmar que A causou B. É evidente que não há percepção totalmente isenta. Não há como nossa apreensão do mundo isolarmos a influência que somos, do que pensamos, do que gostamos. Vemos o mundo a partir de lentes que podem ampliar, reduzir ou deformar a visão da realidade. Assim, a filosofia oferece a possibilidade de nos distanciarmos da avaliação subjetiva dos objetos. Permite-nos, em especial, a consciência das nossas limitações na percepção e na avaliação do que nos cerca. Aqui temos uma imagem, figura 5, para pensar sobre o que é o pensamento. Temos que utilizar palavras precisas, conceitos e ideias claras. Pensar sobre o pensamento, nossa, que legal. Pensar sobre o pensamento significa não apenas estar disposto a conhecer o mundo, mas também a si mesmo. Em outras palavras, a atitude filosófica nos permite compreender melhor como pensamos e formulamos opiniões a respeito das coisas, como construímos o conhecimento, como agimos a partir desse conhecimento. Tornamo-nos melhores porque nos interrogamos e nos questionamos a respeito das formas pelas quais construímos nossa visão de mundo. Como conquistar esse autoconhecimento? Por meio do pensar sobre o pensamento? Parece claro que o método que usamos para conhecer e agir no nosso cotidiano não serve para reflexão filosófica. Precisamos inicialmente utilizar palavras e conceitos claros. Depois devemos empregar nossa razão para formar um conjunto lógico de princípios e encadeamento de ideias. O quadro a seguir sistematiza as principais características do conhecimento filosófico, bem como suas respectivas formas de representação. Metodologia do trabalho acadêmico. 2. As principais características do conhecimento filosófico e respectivas formas de representação. Na característica do pensamento filosófico, característica valorativa, sua forma de representação é que o ponto de partida das hipóteses que não podem ser submetidas, o ponto de partida são hipóteses, ponto de partida dessas características valorativas são hipóteses que não podem ser submetidas à observação. O conhecimento emerge da experiência e não da experimentação. Característica 2. Não verificável. Os enunciados das hipóteses filosóficas não podem ser confirmados nem refutados, mas são logicamente correlacionados. Sistemático. Suas hipóteses e enunciados visam a representação coerente da realidade estudada, a tentativa de aprendê-la integralmente. Infalível e exato. Seus postulados e hipóteses não são submetidos a testes da experimentação. É um esforço da razão pura, com a finalidade de questionar os problemas humanos e discernir entre o certo e o errado. A filosofia emprega um método racional, em que prevalece a coerência lógica.